Aí, alô, alô, alô. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Ai, meu Deus. Aê, tá tudo funcionando. Temos áudio, tá tudo no lugar. Tudo bem com vocês, galera? Boa noite. Nossa, muita gente vindo pela primeira vez. Boas-vindas pra todo mundo. Espero que vocês curtam. Vamos lá. Eu tenho que achar, antes de eu começar, eu tenho que achar um post no Instagram que eu prometi que ia falar sobre ele. Então eu tenho que achar esse post. Vocês esperam só um instante que eu vou achar esse post, que esse post é importante. Pera aí. Aham, pera aí, esse aqui mesmo. Aham. É engraçado que é um post sobre tatuagem. E ele é muito bom. É um post pra artista de tatuagem. Mas ele é muito bom pra qualquer um. É muito bom. Já passo pra vocês. Que mais que eu precisava falar? Eu preciso falar do Apoia-se. Isso! Galerinha, se vocês curtem o que a gente faz aqui, apoia a gente no Apoia-se. Ou torne-se membro no canal do YouTube. As duas coisas funcionam. A gente fica muito grata pelo apoio. É o apoio de vocês que faz a gente continuar fazendo as lives. Muito obrigada. Boa noite pra todo mundo. Boas-vindas pra todo mundo. Muita gente pela primeira vez aí. Yay! Espero que seja produtivo, galera. Olha só. Olha esse post aqui, olha que legal. Ele é um reel, mas o que eu queria mostrar pra vocês... Espera aí que eu preciso compartilhar a tela, né? É importante. Espera aí que... Nós. Olha que interessante. É um papel grudado no canto de uma prancheta. Olha que massa. Quanto mais redondo é a forma, né? Quanto mais arredondado é o papel, mais suave é a transição da sombra. Olha que exemplo bom. Olha que massa. Deixa eu passar o link desse post pra vocês. Yay! Obrigado pelo resub. É isso. Acertou, miserável. Muito bom. Mas olha que exemplo interessante. Me perguntaram sobre como sombrear um braço. E a pessoa tava fazendo a sombra muito dura. A gente tava fazendo a sombra muito na parte de baixo do exemplo aí. Muito aqui assim, ó. Aqui assim, né? Ó. E na verdade a sombra do braço é uma coisa mais aqui de cima, porque o braço é redondo. Você tem as partes mais vincadas, que são as indicações de músculo, né? Mas você tem a parte mais redonda. Então você primeiro sombreia o cilindro do braço, depois você sombreia as estruturas. E isso aqui é um exemplo fantástico. Certo? Guardem esse post no coração, todo mundo tentando fazer sombreado, todo mundo tentando fazer uma arte mais realista. Esse post é muito bom. Certinho? Nós. Eu tinha mais alguma coisa pra falar hoje? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vale a pena, vocês têm interesse de eu explicar como é que funciona o Gradient Map? Não fazer o efeito do Gradient Map, como o Gradient Map funciona. Sim, Calango, Calango Django, adorei o nome. Isso se aplica para braços com pouca musculatura, com pouca gordura. Quanta musculatura ele tem, quanta gordura ele tem, vai suavizar ou vai marcar algumas edges, mas a transição do cilindro do braço é sempre a mesma. Certo, vamos falar de Gradient Map então. Seguinte, a gente tem uma imagem, né? A gente tem uma imagem. Nesse caso, temos cogumelos. Deixa eu botar o microfone mais perto aqui, rapidinho. Aham, eu liberei o cabo do microfone. Agora fica direitinho. Deixa eu virar a câmera pra mim. Pera aí. Aê, câmera é virada pra minha cara. Ótimo. Olha só, galera. Tá quebrado ainda o GIF, isso. Ah, poxa. Tá bom, eu conserto isso na próxima. Todo dia isso. Olha só, cogumelinhos, né? Eu quero que vocês parem para pensar nessa imagem como um conjunto de pixels pretos, cinzas e brancos, tá? A gente vai vir aqui e a gente vai fazer isso aqui em modo color e essa imagem ficou em preto e branca. Eu quero que vocês imaginem que é o seguinte, ó. A gente vai pegar todos os pixels mais escuros e a gente vai organizar desse jeito aqui, ó. E aí, à medida que a gente vai fazendo a transição, a gente vai fazendo... Deixa eu fazer um quadradinho por baixo aqui pra vocês verem a transição, que vai funcionar melhor. Aqui, ó. Olha só. Então a gente tá pegando todos os pixels da imagem e a gente tá... Pera aí, eu quero mais um meio tom aqui. Isso. Aham. E a gente tá organizando esses pixels, ó, de acordo com quão claro e quão escuros eles são.
A gente tá fazendo... Pera, eu quero bem clarinho. Aí... isso, pronto. Então a gente pegou esses pixels. Você viu que eu peguei de cada cantinho da imagem, peguei pixels diferentes. Imagina que a gente fez isso com todos os pixels da imagem, certo? Como que o Gradient Map funciona? Segura a minha mão que não é tão difícil. O Gradient Map vai funcionar o seguinte, ó. A gente vai pegar todos os pixels escuros e vai botar aqui na esquerda. A gente vai botar todos os pixels claros aqui na direita. E eu vou substituir esses pixels. Então é o seguinte, eu quero que toda a escala escura fique vermelha, por exemplo. Aqui, ó. Olha como é que ele pegou todos os pixels escuros e trocou por vermelho. Agora eu quero que todos os pixels claros fiquem amarelo. Ó. É uma substituição simples, tá? Então se você pega todos os pixels escuros e troca por vermelho, e pega todos os pixels claros e troca por amarelo, olha como é que fica a nossa escalinha aqui em cima. É só uma troca. O grande lance do Gradient Map é que você consegue fazer uma substituição muito precisa. Então, por exemplo, eu quero trocar o meio do caminho por rosa. Então eu vou botar um ponto aqui no meio do caminho e vou colocar a rosa aqui, ó. E agora eu posso começar a editar isso aqui para fazer o efeito ficar mais do jeito que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que o vermelho ocupe mais pixels. Então eu vou pegar o handle aqui, né? Eu vou pegar o controle e vou arrastar ele mais pro meio. Olha só todos os pixels mais escuros ficando vermelho. Fazer a mesma coisa com o amarelo. Agora eu vou arrastar ele pro meio e a gente tá tendo, ó, mais pixels ficando amarelo. Só os pixels no meio do caminho são rosinha. Nesse jeito aqui, o Gradient Map já tem bastante utilidade, tá? Mas o Gradient Map começa a ficar interessante quando a gente começa a misturar os conceitos, certo? Então vamos dar uma revisadinha em como que layer funciona. Rapidinho, rapidaço aqui, ó. A gente tem o layer em multiplicação. Ó, o layer em multiplicação, se eu desenhar de preto, fica preto normal. Se eu desenhar de branco, eu apago o que tem no layer de multiplicação. Se eu desenhar de cinza, ele só escurece. Ó, o preto, ele fica preto normalmente, o branco apaga. Tá vendo? Ó, o branco apaga. O que isso significa? Isso significa que no layer em multiplicação, no layer em multiply, o branco é uma cor neutra, tá? Segura minha mão. Vamos pro layer que é o oposto do multiplicação, que é o screen. E aí vem aquele lance da tradução que a gente tava com um problema esses dias. No Clip Studio em português é modo tela, no Photoshop em português é divisão, não é dividir. Dividir é outro modo, ele é modo divisão. Esse layer, ele é o oposto da multiplicação. Então o que acontece? Se eu desenhar de branco, fica branco normal. Se eu desenhar de cinza, ele clareia. Olha isso aqui, ó. E se eu desenhar de preto, o preto apaga. Então o que isso significa? Significa que nesse modo screen, que é o modo tela, que é o modo divisão, a cor neutra é o preto, certo? Aí tem o terceiro modo, que é o modo que eu gosto bastante, que é o tal do overlay. O overlay, olha que interessante. Se eu desenhar de branco, ele clareia um pouco. Se eu desenhar de preto, ele escurece bastante. Mas se eu desenhar de cinza 50%, ele apaga. Olha isso aqui, ó. Então, o overlay, ele é uma mistura do multiply com o screen. Ele é uma mistura daqueles últimos dois modos. E o modo e o ponto neutro dele é o cinza 50%. Então ele clareia com branco, ele escurece com preto e o cinza 50% apaga, certo? Então, vamos lá, vamos juntar as duas coisas. Se a gente tem a nossa escalinha aqui, né? A gente tem a nossa escalinha do preto pro branco aqui. O que eu vou fazer com o Gradient Map? Eu vou pegar a camada de Gradient Map, a camada em si. Deixa eu fazer um novo pra gente não bagunçar o coreto. Eu vou pegar a camada em si e vou colocar ela em overlay, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou colocar as duas pontas do Gradient Map como cinza 50%. Ó. Lembra que o Gradient Map funciona como uma substituição. Então eu substituí todos os pixels escuros por cinza 50%, todos os pixels claros por cinza 50%. Se eu tirar o modo overlay, eu só tenho uma imagem cinza. Como eu coloquei em modo overlay, o que acontece? Esse cinza fica transparente, porque ele é o ponto neutro do overlay. Como que isso é útil pra gente? Vamos começar a brincar.
olha só. Eu vou pegar e eu vou deixar as sombras do cogumelo mais frias. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui do lado dos escuros e vou colocar um azul pra gente dar uma clareadinha e uma... Olha só que massa. A gente dá uma clareadinha e dá uma esfriada nas sombras, ó. Agora eu vou pegar e vou na luz e vou colocar... Vamos lá. Amarelo. Olha como que isso virou um filtro. E um filtro que a gente tem um controle muito fino de como isso funciona. Então, se eu quiser que isso aqui... Se eu quiser que o azul ele afete só uma parte das sombras, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cinza 50% e vou criar um cinza 50% aqui no meio. E aí eu vou arrastar esse cinza aqui, ó, pra espremer esse azul, pra ele só funcionar num pedaço das sombras, ó. Mesma coisa, vou criar mais um ponto cinza 50% e vou espremer o amarelo, ó. Agora, se eu quiser criar um rosa aqui no meio do caminho, a gente pode colocar rosa na imagem. Olha que massa. E aí a gente pode continuar fazendo a mesma coisa. Vou pegar cinza 50%, espreme o rosa, ó, mais um cinza 50%, espreme o rosa. E a gente começa a ter um jeito muito preciso de colorizar a imagem. Então, para fazer efeito psicodélico, para fazer ajuste fino da imagem, para fazer colorização, isso aqui dá uns jeitos de colorizar a imagem que é muito divertido. Eu tô trabalhando em cima de uma imagem que tá colorida já, né? Vamos pegar e vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa imagem em preto e branco e vamos tentar começar a colorizar ela com Gradient Map. A gente vai vir aqui com o Gradient Map, ó, de novo, botar o Gradient Map cinza 50%, botar ele em modo Overlay. Overlay e Soft Light também funciona, tá? E agora eu vou pegar e vou começar a colorizar essa imagem aqui. Vamos pegar aqui, vamos colocar um azul massa. Aham. Eu quero um azul mais frio aqui. E aí a gente vai fazer a transição pro laranjinha. Botar o laranjinha um pouquinho mais escuro. Isso. E aí a gente coloca o laranja mais claro. Não quero ele tão frio. Pera, mais aqui. Aham, eu quero mais amarelo do que isso. Isso, olha só, olha que massa. Baixa um pouquinho a opacidade e você já tem uma base para você começar a colorizar essa imagem do jeito que você achar melhor. Então, por exemplo, agora a gente pode vir aqui e começar a pintar os cogumelos igual a gente tinha antes. Ó, fiz outra camadinha em overlay, tô pegando um laranja e tô pintando por cima dessa base desse Gradient Map. Tá vendo? Olha que massa. Esse é um dos jeitos que eu mais gosto de usar Gradient Map. Ele tira o preto e branco da imagem quando a gente está trabalhando com modo de colorização. E ele deixa uma sensação mais rica na nossa transição de cor. Olha que massa. Certo? Fez sentido como é que Gradient Map funciona? Espero que isso ajude. Bora! Bora desenhar um pouquinho? Uhul.